Bom dia, queridos. Então, hoje, são quase 8 horas, estou entrando um pouquinho mais cedo, acordei mais cedo hoje, dormi mais cedo também. Vamos falar sobre passe. Então, eu já estava pensando em falar isso alguns dias atrás, e aí vinha outros assuntos na mente. Então, hoje eu estou falando sobre passe. Tem um livro sobre passe que eu recomendo a todos. É esse aqui, ó. Tá? Ó, já comeram. Mas nós temos também um desenho sobre o passe que usamos e o livro que eu não estou achando aqui para mostrar para vocês. O livro sobre o... Aqui, tem um desenho nosso aqui que o Luciano está me mostrando, que foi feito, aqui foi pelo... Sou o André. O André fez, André Cortes, que fez do Rio de Janeiro. Aqui. Peraí. É isso. Aqui, como é que a gente faz todos os desenhos do passe que a gente dá. Essa apostila, ela foi feita no seminário de verão de 2014. Tá aqui, ó. Ela foi feita para esse aqui, vai ser refeita e dada novamente várias vezes. A gente deu, foi a Vilma que deu esse... É a história sobre a legalização da ayahuasca, Estatuto da Porta do Sol. Nossa, teve bastante coisa nesse seminário, né? Primeiro seminário de verão. Então, nós vamos falar sobre isso. Deixa aqui. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre o passe. Então, nem sempre a gente fez passe desde o primeiro ano de trabalho na porta. Embora eu conhecesse os passes na época já dele, fui vindo de uma família espírita, então eu já tinha lá atrás o conhecimento do passe. Todo mundo que já foi espírita sabe que tem... você chega num centro espírita, a primeira coisa que você vai tomar é um passe, né? Então, eu já sabia disso. Mas, quando eu comecei com a ayahuasca, eu não sabia... Eu nunca tinha visto, no pouco que tinha visto, das poucas igrejas que chegaram em São Paulo, 25, 30 anos atrás, ninguém dava passe, então também ficava assim, né? Então, ficar quieta. Então, mas a gente foi ao longo dos nossos trabalhos, durante os anos, fomos percebendo que as pessoas se sentiam bem melhor quando se tomavam autopasse antes. Porque o meu irmão sempre falou do autopasse, a gente sempre fazia autopasse. Então, no trabalho que ele desenvolvia, tinha autopasse. Então, eu fazia, geralmente eu mesma fazia autopasse, eu tinha esse hábito. Aí alguém via e queria fazer também. Como eu não sabia, pedia para mim fazer. Então, daí eu fazia, ensinava a fazer. Até que a gente fazia, porque a gente não organiza isso. Então, começamos a organizar os passistas, né? Designamos 2, 3, 4 pessoas, hoje em dia são muito mais, para darem passe antes de começar os trabalhos, antes da pessoa tomar. E isso se tornou um hábito que a gente tem feito o tempo inteiro, e nos feitios e outras coisas a gente faz autopasse. Então, daí a gente foi estudar sobre melhor o que era o passe, o que é autopasse, como é que é. Estou aqui, eu falando com vocês, estou vendo a apostilinha aqui para mostrar para vocês. Como é que era o passe, o autopasse, como é que as pessoas organizavam isso. Fui visitar a Federação Espírita de São Paulo e que meu bisavô ajudou a fundar. Fui visitar a Aliança Espírita de São Paulo, que fica praticamente na frente da Federação Espírita. Aí que embora meu irmão tinha frequentado lá anos e anos e anos, eu não conhecia a história exatamente da Aliança Espírita. Daí que eu fui ver
a Aliança Espírita, que fundada pelo Edgar Amon. Edgar Amon, ele escreveu um livro, eu acho que o Luciano foi ver se ele tem esse livrinho aí. Eu tenho, mas não sei nem onde está diante de tantos livros que eu tenho aqui em casa. Mas eu vou pegar para vocês. Ele escreveu um livro que ele fala sobre a chegada dos seres humanos na Terra. E ele que organizou na Federação Espírita todo um trabalho sobre passe durante anos, quase 10 anos. Então, ele fez um trabalho de pesquisa, ele fez vários tipos de passe curativo, passe de desobsessão, passe de captação, passe disso, passe daquilo, um monte de coisa. Que as pessoas, depois, ao longo desses anos todos, saíram copiando alguns passes e usando. E nós fomos um deles, que, influenciados pela força da organização que ele fez sobre o passe, a gente fez o primeiro passe, que é o passe de limpeza. Então como a gente trabalha com asca, então a gente fez o primeiro passe. Então, o primeiro passe que é um passe rápido de limpeza, só apenas de limpeza energética. Então, a gente fez esse passe e nunca mais a gente deixou de fazer esse passe. Foi sempre muito bom fazer. Agora, quem organizou foi o Edgar Amon, porque até então começou com o André Luiz lá na França. Depois ele também fez alguns passes, base de magnetismo, passe disso, mas não tinha uma regra exata. Então, cada um começava a fazer um passe, terminava a hora que queria, fazia o gesto que queria, não organizou. O André Luiz, ele se propõe a fazer outras coisas. E o Edgar Amon se dedicou ao passe, de organizar os gestos de cada passe, de cada forma de fazer, por que fazer, como fazer. Então, ele realmente fez isso. Daí ele fez esqueci até o livrinho, o nome do livrinho que ele escreveu, que ele conta a história dessas terrestres que o planeta ia acabar, eles acharam o planeta Terra para viver. Quando ele escreveu esse livro, daí psicografou, a Federação Espírita achou muito. Segundo a história que eu sei. Espero que ela esteja correta. Então, eu falo assim, e eles tiveram uma divergência lá dentro. Então, ele saiu, atravessou a rua e alugou umas casas logo em frente, numa travessa logo em frente, e fundou a Aliança Espírita de São Paulo. Então, as duas existem até hoje. Então, você vai às 6 horas da manhã, tem uma fila imensa de gente para tomar passe na Federação Espírita e outra fila imensa de gente para tomar passe na Aliança Espírita. Lá ele fez algumas mudanças, como o estudo de médios ser menor tempo, na Federação Espírita acho que leva 6 anos, na dele leva 4, e aí vai. Então, mas ele fez isso de bom, de organizar o gestual, porque antes as pessoas davam passe assim, a bênção, né? Como o padre, como Jesus fez, como todos os gurus, os iluminados, todo mundo, os pais, as mães, abençoou seus filhos, era isso. E depois tem o passe feito pelos espíritos na Umbanda, mas não tinha uma regra. Então, o que ele fez? Fez uma regra. Então, ele começou a organizar a partir dos 7 corpos. Então, então, tem nesse livro aqui, a partir dos 7 corpos. Então, ele começou a organizar os passes e dizer por que eles funcionam. Eu vou passe e definição. Então, ele tem aqui, esse livro, passe e definição. Então, a definição do que é passe pelo Allan Kardec, ele fala que o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos.
Então, a mediunidade, o passe é uma forma de praticar a mediunidade consciente, transmitindo o fluido através das suas próprias mãos, que vem pelos bons espíritos, pela natureza. Então, nós não damos passe incorporado, todos os passes são desincorporados, então é fluido da própria natureza que é feita essa limpeza da pessoa quando ela chega. Então, ela vai dar. Então a gente começou a olhar para que servia esse espaço. A definição. Então, teve algumas poucas definições. Então, tem uma definição que é o ato de passar as mãos repetidas vezes por diante e por cima da pessoa que pretende curar com a força mediúnica. Essa é uma. A outra, ato de passar as mãos repetidas vezes diante dos olhos de quem se quer magnetizar ou sobre a parte doente da pessoa que pretende curar pela força mediúnica. Outra, ato de passar as mãos repetidas vezes diante dos olhos da pessoa para magnetizá-la e sobre a parte doente da pessoa para curá-la. Outro, movimento com as mãos feito pelos médiuns passistas nos indivíduos com desequilíbrios psicossomáticos e apenas desejosos de uma ação ruim e benéfica. Os passes espíritas são uma imitação dos passes hipnomagnéticos, com uma única diferença, de contarem com assistência invocada e sábio dos protetores espirituais. Claro que tem a presença dos protetores espirituais. Então, esse passe é um passe. É o primeiro passo que se dá para tudo. Essa magnetização que a pessoa faz. Então, o objetivo do passe é deixar a pessoa bem. Então, tem outros passes que eu estou aqui procurando para fazer para de forma mais didática para vocês sobre a função. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem a função principal do passe é melhorar a aura, a energia vital da pessoa, que depende e está ligada aos centros dos chakras. E os chakras estão ligados nas glândulas do corpo da pessoa. Então, está ligado no epitácio, no frontal, no nariz, no cardíaco, no solar, no esplênico e no genésico, bexiga. Então, esses passos, eles vão... O nosso primeiro só vai no geral, dá um bem-estar, dá uma limpada. Mas os passes estão todos ligados aos chakras, 7 chakras do corpo da pessoa, do nosso ou da pessoa. Então, ele restaura, ele melhora. Então, o passista, quando ele vai passar, ele sente, por exemplo, se você tem um problema cardíaco, ele sente assim uma espécie de buraco naquele lugar, junto com o cardíaco. Ele, como se quase entrasse uma mão lá, assim, ele não sente que não tem energia. Então, quando a pessoa está quase sem energia, então a hora dela, em vez de estar radiante, bonita, grande, ela vai ficando doente, ela vai ficando próxima, a energia vital vai ficando pequenininha, e quase no corpo, com pequenas entradas negativas, né, que vai abrindo ali, que são lugares onde a pessoa está doente. Então, o que faz o paciente? Ele pega a energia do astral, joga para a pessoa e dá um passe. E ajeita aquela energia para a pessoa ficar melhor. Então, são passes, também são, claro, curadores, que restauram a energia vital. Uma vez a energia vital um pouco mais restaurada, evidentemente que o corpo físico também será em seguida. Então, tem pessoas que estão muito doentes, estão mal, então
fazem trabalho assim de tomar passe, autopasse todos os dias. Então, quem pode dar passe? Quem são os passistas? Então, nós também tivemos que ver isso. Quem é que era o passista? Então, o passista não pode ter vício, pode fumar, pode beber, não pode estar doente, nem resfriado. Mas se ele tiver resfriado aquele dia, ele não dá passe. Se ele tiver uma doença crônica também, ele não dá passe. Tá, entendeu como é que é? Então, embora todo mundo goste, eu já vi pessoas com doenças quase crônicas. Às vezes não passe está errado, não pode. A pessoa, o passista tem que ter uma saúde perfeita. Tem que ter saúde para fazer isso, tá? Nesse espaço, então, isso é uma das coisas que a gente tem falado em todos os trabalhos e em todas as apostilas, em todos os estudos, e eu estou repetindo hoje. O passe, quem vai dar, não pode estar sofrendo uma doença crônica, nem sequer um resfriado, câncer, nada. Então, tem que estar com uma doença boa, porque ele vai passar o quê? Energia vital. Se ele está com a energia vital comprometida, vai dar problema, entendeu? Não vai transmitir nada. Então, é isso. Então, é essa mensagem aqui sobre a energia vital que a gente passa e que o passista passa para as pessoas. E a partir desse estudo dos chakras, das energias dos chakras, muito trabalho foi feito de respiração, de estudo de yoga, sei lá, de várias coisas, de mediunidade, que conforme a mediunidade é uma das energias do cardíaco, ou do esplênico, ou do gástrico, que vai ser desenvolvida mais que as outras. Então, essa energia dos chakras é muito importante, porque o chakra frontal, cardíaco, então, expande, coronário, cardíaco, coração, esplênico, no umbigo, o chakra gástrico, o que capta do lado do esquerdo, e o básico, mais para baixo um pouco. Então, reúne essa energia e expande. São esses pontos que fazem a expansão da aura. E a aura é a sua capa magnetizadora. Você está protegido dentro daquele campo energético que é a aura. E o passe faz com que você restaure a aura melhor. É como se desse uma pilha, sabe? Pusesse mais energia num aparelho. Então, você dá uma pilha de energia na pessoa. Você aumenta um pouco a aura da pessoa. E com isso, claro que ela vai fazer um trabalho melhor, vai captar melhor, vai estar melhor. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Estou vendo que... Escreve, manda que eu leio aqui e respondo para vocês. Estou vendo que o Jane, a Natália, o Douglas, a Patrícia, a Gisele, o Igor, estão todos no ar. Estão aqui me vendo falar. Muito obrigado pelo prestígio. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me fale. Eu acho que vocês já viram essa apostila. Já acho que o instrutor de vocês já passou essa apostila, que tem os passes, tem o desenho dos passes. Que jeito ele é. Oba. Foi feito por André Curti. Então, Luciano, obrigado por entrar. Então, essas apostilas, eu acho que todos vocês deviam ter. Ter pelo menos o desenho dela, porque é uma coisa prática e simples. Então, esse é o primeiro ato que a pessoa chega no trabalho, ela vai ver uma palestrinha, ela descansa um pouco, aí quando vai começar o trabalho, ela faz o quê? Antes de tomar, ela toma um passe.
Então, ela já vem mais energizada, já vem mais com força vital para suportar um trabalho espiritual. É isso, queridos, entendeu? Então, muito obrigado pela atenção. Então, já ficou a indicação do livro. E eu queria perguntar para o Luciano, que está aqui do lado, se ele lembra o nome do livro do Edgar Armand. É o que eu fiz a indicação. Não lembro agora, de cabeça. Eu vou puxar o que tem anotado. Então, ele vai puxar o que tem anotado. Então, da onde foi que surgiu o cara que organizou a regra de passes. Isso é muito importante a gente saber aqui no Brasil e vale para o mundo inteiro, entendeu? Sabe qual é o nome do livro? É o Rio do Extraterrestre? Exilados de Capela. Exilados de Capela. Pronto, como fui esquecer uma coisa dessa? Um absurdo total. Absurdo de nós Me dois. perdoa. Exilados de Capela de Edgar Armand. Quem não tem, compra. Eu acho que não tem na nossa lojinha para vender. Vai buscar, encomenda. É muito interessante. Ele conta como é que a Terra foi povoada por seres que estavam em outro planeta e perceberam que o planeta ia acabar. Então, ia ter superaquecimento, uma coisa que a Terra já está se encaminhando para ser, e tiveram que sair. E chegaram aqui. Então, são Exilados de Capela. É o livro chamado Exilados de Capela. Um livro muito pequenininho, fininho, mas muito interessante, muito objetivo, muito maravilhoso. O Edgar Armand já é falecido. Não cheguei a conhecê-lo, mas soube muito sobre ele. Tá certo? Então, vou deixar esse livro com vocês. Se alguém tiver, fotografa, põe o PDF para todo mundo poder ler, põe na lista aí. Tá bom? Exilados de Capela tem disponível aqui. Tem, ó. Em Dona, o Douglas está falando que está disponível na internet. Então pode ler de graça. Você lê assim, 1h30 você lê esse livro. Então, o interessante é que você vai querer ler mais vezes. Você vai querer refletir mais sobre isso, que ele fala muito profundamente sobre esse assunto. Então, cada palavra dele tem um peso, tem uma força, porque ele não quis fazer um romance, ele quis contar um fato. Então, teve muita coragem para fazer isso, numa época difícil para os médios psicografarem. Então, o nosso luz para Edgar Armand, que ele nos proteja, nos ajude, é um dos autores que nós temos muito respeito. Aliás, todos aqueles que nós indicamos. Então, espero que vocês tenham uma boa leitura. Leiam a nossa apostilinha do Seminário de Verão, aqui de 2014, esse aqui, nossa, foi quando foi feita essa apostila. E leiam esse livro sobre passes, que vocês quiserem saber mais, Jacó Melo. Tá? Essa que editora aqui é, deixa eu ver para vocês. Então, a Federação Espírita Brasileira, do Rio de Janeiro. Então, é editora da Federação Espírita Brasileira. Então, é confiável demais. Tá bom, queridos? Então, bom dia. Todos têm bom dia. Ontem nós tivemos lá no Marinque. Nossa, está indo tudo muito bem. Está maravilhoso. Vocês vão ver o próximo trabalho que for. Espero que vocês dêem uma olhada e prestigiem o que está sendo feito lá. Hoje eu acho que o Roger vai lá para acabar a cozinha, a esposa dele, a Liana e o Renatinho. Então tá bom. Só essas novidades. Tá bom, queridos? Um beijão, 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 beijão. Um bom dia para todos. Obrigado.